Boa noite, seja bem-vindo ao Cultura Livre. Hoje o Cultura Livre está aqui para falar de uma revista que vem pegando um pouco de arte, cultura, literatura. Ela mistura tudo isso e chama Mata Pacos. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre essa revista, como que está acontecendo, como eles tiveram a ideia do surgimento, a gente está aqui com o Caio Ribeiro e o Lucas Lemos. Boa noite, meninos, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Sejam bem-vindos ao Cultura Livre. Já estão aqui, já é a segunda vez, o Caio já é de casa. O Lucas também já veio, né, Lucas, com Cena Livre. É sempre bom estar recebendo vocês aqui. Eu sempre falo que o Cultura Livre é um espaço para a gente dialogar, para a gente falar sobre arte, para a gente saber, para o público aí de casa, saber o que está acontecendo na cidade, o que os nossos artistas estão produzindo, porque a gente vê que a classe artística aqui está sendo cada dia mais unida. Eu tenho percebido essa união da classe artística e essas produções que estão acontecendo sempre a gente está tendo a oportunidade de ter coisas novas na cidade. Inclusive, nesse momento de pandemia, a gente está vendo os artistas trabalhando muito. E vamos falar sobre Mata Pacos, né? Conta pra gente aí, Caio, como é que surge essa união, né? Que a gente vê que são vários artistas juntos fazendo essa revista. Conta pra gente como que foi isso. Então, a Mata Pacos começa com a vontade assim que a gente já tinha de ter uma publicação, né, de alguma coisa relacionada à literatura, mas que englobasse artes também, porque pelo menos eu, Lucas, a gente tá na literatura, mas tá no teatro, todo mundo geralmente está fazendo muita coisa, então pensamos uma revista que tivesse todas essas coisas juntas ali. E aí foi muito isso, assim, a gente já estava se falando há um tempo, já estava trocando poema, já estava ali conversando. Surgiu a ideia, bora fazer um troço então, porque a primeira edição, né, começou nós três. Vamos pôr os nossos trabalhos e a gente arrisca. Se der errado é nós três mesmo, tudo amigo. Quem que seriam os três? Você, o Lucas e a Marcela Gaiotto. Marcela Gaiotto. A Marcela é das artes cênicas também ou ela é da literatura? A Marcela, ela é da literatura. Da literatura. Ela é. A Marcela é. Ela já frequentou o Cena Livre nos primórdios do grupo, mas ela foi se dedicar aos estudos mesmo. Mas já foi do Como a Fronteira, já fez intervenção urbana, já então fez performance. Ela é e ela tá. É verdade. Que legal. Então aí juntam vocês três e nasce a primeira edição, né? Então essa é a primeira edição que a gente tem poemas, como que é o formato, como que vocês pensam o formato dessa revista, né? Como que vocês idealizaram isso? É engraçado porque a gente quis não ter nenhum formato, mas a gente criou um formato, né? Essa coisa. E aí basicamente era o que? Era poesia, então era nós três. Né? Tinha poesia, tinha entrevistas, né? Que era o quadro de entrevista que a gente não queria que fosse uma entrevista tradicional, fosse uma coisa Foi jogada. Da primeira edição? Da primeira... O da primeira foi assim, a gente pegou e fez algumas perguntas diferentes para vários escritores daqui de Mato Grosso. Artistas no geral, na verdade. É verdade. Artistas no geral. A de fora também, de dentro. É verdade. Tudo. Tem vários artistas de várias áreas, né? E aí a gente jogava em uma única página as perguntas e as respostas, mas tudo embaralhado. Ninguém sabia quem falou. Meio que descobrir quem que era o autor. Legal, tipo um jogo também, queria ser um jogo, mas né? Mas é exatamente isso, era para não ser pergunta, resposta. Você tinha que jogar, você tinha que traduzir quem falou isso. Ela usou essa palavra, eu acho que ele é do cinema, então talvez seja, sei lá, o Marquete, esse aqui talvez seja... E deu muito o que falar, porque as pessoas que participaram, elas só leram a parte delas. Então, quando lançou a revista, a gente resolveu muito assim, olha, adorei, mas colocaram outro nome ali no meu. Aí eu falei, não, lê a página de cima que você vai entender que tá escrito que vai ser assim, que vai ser embaralhado, né? E teve até umas situações assim, tipo, eu não gostei de ficar perto do nome daquela pessoa, não. Umas coisas assim. Gente, então, calma. Calma, gente, peraí. Lê o restante, vai entender que não foi de propósito, calma, é uma dinâmica. E o mais engraçado também é que como a gente trabalha junto, né, num único documento de criação,
A gente foi colocando ali, então às vezes nem a gente sabia de quem que era a resposta. Sim, isso é legal, que toda a edição e o design é coletivo. Então começa a montar... Vai aleatório, né? Mas às vezes a gente não deixa tão aleatório também, né? A gente tem um crivo também. Mas assim, eu tô montando, aí passa um dia, o Lucas entrou, ele fala assim, dei uma bagunçada ali no que você fez. Aí um vai montando no do outro, então não tem assim... o conceito vai ser esse, vamos fazer assim, a gente vai fazendo. Tem a edição geral, a revisão da edição, vocês revezam essas atividades? Sim, isso. A gente meio que reveza, mas subentende que todo mundo tem que fazer também, mas a gente tem estabelecido, até para não ficar uma loucura total, nessa edição eu posso fazer isso, nessa aqui eu posso fazer isso. Qual poema seu que foi para essa primeira edição, Caio? Você pode recitar pra gente um? Nessa, tem uma coisa que a gente fez uma edição mais experimental, e aí eu coloquei alguns poemas mais visuais. Sim. Então eram algumas palavras que uma era selvagente. Seria tipo selvagem, mas gente selvagem, gente selva. Então era essa palavra montada ali. Sim. E como a gente tentou ser bem experimental, depois a gente ficou menos experimental, eu acho que fica até um pouco difícil de ler, porque vocês fizeram umas coisas em quadrinhos, né? Uma coisa bem loucona, assim, que eu não sei nem como que ler aquilo. Com foto, né? Texto e foi a primeira, na verdade, foi a primeira experiência também enquanto revista, né? Enquanto pensar o formato de uma revista, apesar de vocês falar, não quero ter um formato, mas a gente não tem jeito, né? Você vai falar, não quero ter um formato, é o primeiro pensamento. Aí chega na hora de montar, de ver, não, mas isso aqui precisa... Acaba tendo um formato, mesmo que não seja pré-estabelecido, e mesmo né? que você não admita que tem, né? Você vai falar, não, é tudo aleatório, mas isso é um formato. Sim. Né? Para publicar tem que estar ali, né, encaixado de alguma forma. Mas esse lance da revisão mesmo, ainda que a gente fique, né, assim, muito livre, sempre antes de lançar, um dia antes, a gente pega, faça a revisão, né, vamos ver o que a gente... Ou o que você acha que pode somar, né, de mudar e tal, aí fica, no final dá certo. E alguém falou pra gente manter um formato se quisesse publicar registrado, né? Sim. Se fosse registrado. A gente tem essa pretensão. E aí disseram que era legal manter um formato pelo menos de quais cadernos há na revista, uma ideia assim que talvez... haja esta exigência. Vocês conversaram com alguém que já tinha experiência com revista, nesse modelo ou parecido, trocaram alguma ideia, procuraram? Ou quais foram os mecanismos que vocês utilizaram para começar o trabalho? Eu acho que assim, não diretamente falamos assim, para Mata Páginas vamos falar, mas eu acho que já com a nossa experiência de vida a gente já conversou, já teve contato e aí ativou-se essas conversas do passado quando naquele Cláudia momento. Ali, né? Isso, aí a gente baixou e aí entrou. Mas a gente teve e a gente já tem uma revista literária, que é a revista Piché. Inclusive o coletivo Como a Fronteira já fez trabalhos de intervenção urbana com a Piché. Então quando a gente chegou com a Mata Pacos, eu fui falar com o Maon, que é o editor, falei, Maon, estamos chegando para somar, gostaria de saber que dia que vocês publicam a Piché, para a gente não publicar no mesmo dia, deixar pelo menos 2 semanas ali, as semanas da Piché, depois a da Mata Pacos e tal. Então a gente buscou se aproximar com a Piché, porque eu acho que são importantes termos 2 revistas, termos 3 revistas, termos 4 revistas, exato, sabe? Então a gente quer que isso aconteça, para que seja essa riqueza, né? Ainda que a nossa pretensão inicial foi a Mata Pacos ser só durante a quarentena. Mas eu acho que já vai se estender, né? Já tá se estendendo. É estendeu. porque nunca vai acabar, né? Porque ninguém faz isolamento. Mas a gente... Que quarentena? De qual quarentena que você tá falando? É verdade. Então, isso foi. Então, curiosidade. Então, isso foi pensado durante a quarentena. Então, Sim. Cada um na sua casa e dialogando pelos Zooms da vida, né? O WhatsApp. Foi exatamente isso. Uma tarde de domingo. Uma tarde de domingo. Ligamos os três e fomos... Nesse lance que você falou sobre conversar, né, da revista, eu lembro que a gente via muitas outras revistas e foi
jogando na roda, né? Qual que era a referência, o que a gente tinha. A vida é uma eterna referência, Com tudo é certeza. referência, não Tudo. tem jeito. Falar, não, do nada eu pensei isso aqui. Aí Brotou, né? Brotou, não vai. E eu gosto não só de admitir que tudo é referência, mas tem uma frase bem caretona que ficava colada numa porta lá do Liceu Cuiabano. A gente que antes de começar tava falando de escola. Que era assim, se enxerguei longe é porque me apoiei em ombros de gigantes. Sim. Então acho que é isso também, né? É também saber e referenciar, ó, eu tô fazendo isso porque isso aqui, esse outro trabalho me afetou, sabe? Referenciar publicamente. Exato. Sabe? Eu acho Isso importante. é muito importante. igual quando a gente vai escrever uma tese de doutorado, de mestrado ou de conclusão de curso, é tudo referência ali. Sim. Então, e citar realmente, sabe? Olha, de que fonte você bebeu para nascer isso, né? A gente às vezes fica muito nesse lugar, não, eu sou um artista muito bom e tal. Mas inédito. não, Inédito. sim. Eu amo dizer que Arnaldo Antunes, que Haroldo de Campos, que Vladimir, que Silva Freire, que poetas, sabe, que sim, que eu só não posso copiar porque seria horrível, mas se eu pudesse eu queria, porque eu acho tão bom que eu não precisava nem escrever, eu podia só ficar replicando eles, assim, eu amo. Então, mas aí felizmente eu consigo escrever algumas outras coisinhas, mas eu não tenho medo de dizer em quem eu me inspiro, que eu acho que é muito bom, assim, traz quase que um agradecimento que eu posso estar fazendo à obra, né? Exatamente. É uma continuidade também da linguagem, né, da estética da pessoa, que é importante. Sim, eu vejo muito de Silva Freire em você mesmo, na estética. Sim. Eu amo. Muito, muito mesmo. Amo. A gente não pode deixar de falar do seu livro também. Você tem um livro, né, Caio? Então também já tem uma experiência de publicação, né? Apesar de você só escreveu o livro, não teve a experiência de montar ou não? Foi? Não, é como o colecionador de tempestades já tinha uma pesquisa inicial visual. Mas quem montou foi a Elaine Caniato pro formato livro, mas eu já mandei no formato que eu queria que fosse pro livro. E o manifesto, apesar dela ter diagramado, eu montei onde cada coisa ia estar na página. Ela propôs, que eu acho super legal, eu não pensei o livro para ser com páginas vermelhas, por exemplo. Isso foi uma ideia dela, que eu amei, e que eu queria que tivesse uma página vermelha, mas aí ela disse, eu fiz com mais páginas, acho que ficou legal e tal. E também criar na hora da diagramação. Mas o manifesto eu fiz questão de que eu escolhesse onde cada coisa está na página. Tanto é que eu aprendi o programa que se monta livros, que era o InDesign, que eu escrevi tudo no Aprendeu Word, na prática. para eu fazer assim do jeito que eu queria. Que é difícil, Virginiano não, libriano, né? Mas tem Mercúrio Bate e Vênus forte. em Virgem. Tá. Então, eu tô ali. Que é metódico ali da coisa certinha. E a gente voltando, você falou de escola, né? Também muita referência vem da escola ainda, de formadores, de professores que estavam lá, né? Muita coisa do que a gente é hoje, a gente se dá aos professores, essa galera que luta aí diariamente, né? Que não é fácil ser professor Com certeza. E aí a revista Mata Pacos, então, é encontro inicialmente de vocês, esses 3 artistas, né? Que estão lá pensando nessa de trazer poemas, de trazer... E ela foi impressa, vocês desejam que ela seja impressa ou não? Ela vai ser só virtual? Como que tá isso? Tem apoiadores? Tem alguém que auxilia nesse processo para divulgação? A gente quer imprimir, mas assim, pelo menos eu penso que a maior parte dela vai ser no digital, né? Hoje o mundo está bem digital, né? Então... Eu acho um pouco contraditório com a própria militância artística, né? No movimento artístico, da gente pensar em sair imprimindo coisas, né? Aleatoriamente. Não aleatoriamente, assim, mas não repensar isso, né? Então acho que a própria revista já é um repensar nesse sentido. Mas a gente quer sim fazer uma edição especial, alguma outra impressa, né? A impressa seria especial, porque Entendi. a proposta, como é digital, se a gente fosse imprimir, e a gente quer imprimir porque também assume essa importância, mas seria uma edição especial feita para ser impressa. Até porque eu acho que a gente teria que fazer um design
específico para Sim. impressão, com sangria, com Com marca, né? certeza. Os nossos não daria só para pôr ali e imprimir, que ia sair tudo errado. Não dá. Porque ela é toda subversiva. Ela acaba onde começa, Sim, entendeu? É umas então coisas a loucas. impressora ia sofrer. Ia sofrer, ia ficar doida, assim. Muito interessante. Então vocês pensam numa coisa que subverte o cotidiano, o normal. A revista é pensada nisso. E tem algum artista que já fez isso? Algum escritor que subverteu e a partir disso vocês pensaram essa subversão? Como que foi isso? Cara, pra mim eu não conseguiria pensar se não fosse assim, porque eu acho que tendo um eixo de Vladimir e Silva Freire, né, o Silva Freire que pegava uma máquina de datilografar, passava fita crepe na página e apertava vários botões, depois tirava a fita e formava desenho, isso jamais de um poema. Sim. Então, em mim, assim, vem muito forte. O Vladimir, quando cria poemas código, né, que você precisa traduzir o código para ler o poema. Então, eu acho que esses, para mim, são referências, assim, de ouro. Então tem muito disso na revista, né? Tipo, a entrevista que vocês fizeram que tinha que, quem fez o quê, Sim. né? A gente se preocupa bastante com o visual. É uma coisa que desde o começo a gente veio batendo nessa tecla, né? Para que se desse atenção. E eu sou publicitário, né? Assim, prático. Eu trabalho há 7 anos já no mercado. Então eu faço arte, né? No Photoshop. Então tem um pouco disso também. E da influência da própria obra do Caio, né? Que me influencia bastante. Que ele é bem visual, né? E claro, influenciado por outros, mas que eu tive contato recentemente. Então, pela própria troca da própria revista, né? Das conversas, a gente teve esse entendimento, assim, não, o visual ele vai chamar atenção aqui, né? Uma coisa a gente investir. E você também é fotógrafo, né, Lucas? Então também Tem enxerga... a imagem também. Imagético. A gente está numa Imagético. sociedade, né? Muito imagética atualmente. E eu acho que pensar essa literatura pela imagem, ela é importante para que elas resistam também a essa onda do vídeo, da foto, né? A gente está todo momento... A gente quer ler coisas curtas, quer ver coisas uma rápidas. Vida instantânea, Uma né? vida instantânea, exatamente. E a revista, ela tira um pouco dessa instantaneidade ou não? Você acha que ela tem momentos que é instantâneo e ela cria esses... Legal isso, né? Porque eu não tinha pensado ainda. Sim. Eu sinto que sim, ela tem momentos bem instantâneos, Tem. ela tem coisas muito curtas, mas ela tem coisas muito longonas, assim. A gente publica textos dramatúrgicos, né? Então, 3 páginas de uma peça no meio da revista, né? Então, acho que quebra um pouco a instantaneidade. Legal. Às vezes, né, poeminhas curtas ou coisinhas... Desloca também, né? Desloca. Você pensa num deslocamento, né? Que você tá ali, talvez, de repente, 3... Ué, onde eu tô? Né? Que lugar que é esse? Então dá um deslocamento ali, dá um estranhamento, né? Mas isso é bom. Exatamente. Eu acho que isso aí é provocar o leitor, né? Sim, dá uma desajustada, assim, né? Eu tô rindo aqui porque eu lembrei da nossa primeira reunião, que a gente falou assim, não, a gente vai pensar numa revista rápida, degustável, né? Que vai ser 10 páginas. A gente fala, não, 10 páginas, eu escrevo 2, ele escreve 2 e a gente vai fazer aí alguma outra coisa. Nossa, a última teve o quê? 20? A última, 20... querida, a última teve 39. 39! Aí, muita coisa. Já dava pra ter feito 2. Né? Aí a gente já podia estar na 10ª edição. Mas ficou tão bonita essa terceira edição, né? Que teve... Segura, vamos deixar o público curioso pra saber... Após os comerciais. Roda o VT. Bom, a gente fala da terceira edição, mas vamos falar um pouquinho... Daí a gente foi a primeira edição, né? Que vocês começam, os 3. E a gente vai para a segunda edição, né? Que traz já outras visões. Como que é a segunda edição da revista? Segura! A gente volta no próximo bloco, falar um pouquinho da segunda edição da revista Mata Pacos, onde ela tá, onde você aí de casa pode acessar para ler, para ficar por dentro do que rola nessa revista, como esses artistas juntos pensam essa revista, e tem muita coisa interessante para você de casa. Fica com a gente aqui no próximo bloco do nosso Cultura Livre. Até mais!